Bora lá! Bom, eu sou o professor Vinícius, o seu professor pessoal. A ideia é te ensinar direito. Hoje vamos de crimes contra a dignidade sexual. Vou falar do crime de ato obsceno. Então bora lá, vamos começar explicando. Primeira coisa que é importante. O crime de ato obsceno está dentro do título dos crimes contra a dignidade sexual. Primeiro ponto para nenhum aluno esquecer. Acabou aquela ideia de costumes, porque aquilo é um problema. Quando a gente fala de dignidade sexual, a gente está falando da liberdade de escolha, de autonomia do sujeito sobre questões sexuais e também ali de um aspecto mais público. Bom, isso também é importante nesse crime. Bom, o que a gente tem além disso? Ato obsceno. O ato obsceno é um dos tipos penais. Ele está previsto lá no artigo 233 do Código Penal. Vou ler com vocês e explico cada um desses detalhes. Praticar ato obsceno em lugar público ou aberto ou exposto ao público. Detenção de 3 meses a 1 ano ou multa. Primeiro, já observem que é um tipo penal com uma pena leve, uma pena baixinha. Mas vamos trabalhar o crime. Praticar ato obsceno em lugar público ou aberto ou exposto ao público. Está coloridinho aí, praticar ato obsceno em público são os 3 principais pontos das elementares do tipo. É o que é importante que a gente veja aí, que a gente estuda com detalhe. Então, primeira coisa, é um tipo nuclear. Tranquilo, professor, que porcaria é essa? Nuclear, núcleo, une um só. Diferentemente do tráfico, de outros crimes em que eu tenho vários verbos, esse aqui é um só, tá? Que é praticar. Praticar da ideia de executar, de fazer. Cuidado! O bem jurídico, como a gente vai ver, ser protegido, é a moralidade, não é nem moralidade pública, na verdade, o pudor público. Isso sempre tem que ser levado em consideração. Lembrem de outros tipos penais aí, sei lá, vamos lá, furto, roubo. Furto, subtrai para si ou para outra coisa ali é móvel, né? Roubo, a mesma coisa, mas com violência ou grave ameaça e alguns outros detalhes. Eles estão inseridos nos crimes contra o patrimônio. Isso quer dizer o quê? Que o que está se protegendo é o patrimônio. Isso é importante, professor? Claro que sim. Porque se o agente foca no patrimônio, tem um crime contra o patrimônio. Vamos supor que o sujeito rouba alguém, usa de violência para pegar um bem imóvel, mas acaba matando esse sujeito. Se o foco dele sempre foi o patrimônio, a gente vai discutir o latrocínio. O foco era o patrimônio e a vida acabou acontecendo. Se o foco dele era matar uma pessoa, ele aproveitou que ela estava morta e pegou o patrimônio, opa, já é outra coisa. Porque o foco era um crime contra a vida. Então a gente vai ter um homicídio, pode ter um concurso de crimes. Então sempre que analise um crime, não esqueçam de pensar nisso. Voltando para o ato obsceno, praticar, fazer, executar práticas sexuais. Foco, sexo, dignidade sexual e foco, novamente, pudor público. Então, não basta uma imagem, eu tenho que pensar nessas práticas, tá? Esse é o primeiro ponto importante. Bom, o que mais que a gente tem importante nisso? Ato obsceno. Bom, esse aqui é um ponto crucial dessa análise. O que é o ato obsceno? E aí, primeiro, o ato obsceno é aquele ato, não se esqueçam, quando eu pratico, expresso um ato sexual, que ele ofende o pudor público. Né? Ofende o pudor público, ofende a vergonha no que se relaciona a sexo, né? Relacionado ao pudor da coletividade. Sempre esse o foco. Não se esqueçam que a análise é objetiva. Eu não estou pensando em algo subjetivamente. O que você quer dizer com isso, professor? Eu estou imaginando que o sujeito vai lá numa praça pública e começa a fazer sexo. É esse o ponto. Tá? Objetivamente, ele está expressando um ato de sexo e ele pode ofender o pudor da coletividade. Isso é muito importante. Eu não posso pensar em questões subjetivas. Tá? O ato obsceno é um ato dotado de sexualidade e que é idôneo a ferir o sentimento de pudor. Ou seja, é um ato sexual que pode ferir esse sentimento público de pudor. Gente, isso é crucial, né? Por exemplo, a gente tem uma discussão muito interessante no direito se quando o sujeito faz xixi em público, se teria um ato obsceno. Para essa discussão, a gente tem que ver exatamente isso. Peraí, primeiro, se é um ato dotado de sexualidade, vários autores vão falar que não. Afinal de contas, fazer xixi, você vai expor o pênis, mas não tem sexualidade envolvida. A mesma coisa a gente pensar numa praia de nudismo. Né? As pessoas estão nuas, mas não tem essa dotação de sexualidade. Então, para fazer essa análise, a gente tem que pensar em alguns pontos. E aí a gente tem uma análise muito importante. Qual que é essa análise muito importante aí que não pode ser esquecida? Bom, a gente tem que analisar 2 princípios, que é o princípio da adequação social e o princípio da última ratio.
Professor, por que você botou uma imagem aqui do carnaval? Eu até achei um banco público outras imagens, mas não achei. Então vai essa daqui. É só para a gente falar da adequação social. Olha só, revisão, então, é um ponto importante para você analisar e aprender a interpretar. Não se esqueçam, seja o penal ou o constitucional, qualquer matéria do direito, ele tem formas de interpretação, tem hermenêutica. E para você saber interpretar aquela disciplina, você tem que entender os seus princípios. O princípio da adequação social, ele está ligado exatamente a essa ideia. Quando eu falo em adequação social, eu estou falando isso mesmo. Eu tenho que pensar na interpretação para ver o que é adequado ou não para aquela sociedade. Bom, como assim, professor? Carnaval. Carnaval é um ato em que a gente tem pessoas nuas, pessoas com capa sexy ou com muito pouca roupa, às vezes até sem roupa, e ele faz parte da nossa cultura. Ele está inserido ali. Consequentemente, eu estou falando que o poder público aceita isso. Isso varia de pessoa para pessoa. Eu sempre brinco quando eu vejo o filme com meu pai e eu estou vendo um filme de outro país e aí começa a cena de sexo. Geralmente eles pulam para a próxima parte e param. Aí eu brinco assim, papai, opa, se fosse filme brasileiro a gente ia ver todos os detalhes. É isso. Porque na nossa cultura isso é aceito. Então isso faz parte. Tá? E isso é muito importante para essa análise. Na Espanha, por exemplo, existem leis que permitem andar nu nas ruas, nas cidades. Né? Então, na cultura deles, isso é possível. Vamos pensar nos índios, nos indígenas, né, que é o termo correto. A mesma coisa. Então, cuidado. A gente sempre faz uma análise do direito penal de acordo com os seus princípios. Eu tenho que pensar na adequação social para ver qual que é o que é aceito. Uma observação importante, apesar da aula não ser sobre adequação social. Não se esqueçam. A adequação social ajuda na interpretação, mas a cultura, o que a sociedade aceita, não retira a existência de um crime. Eu brinco sempre que, infelizmente, se fosse assim, corrupção é tão comum no Brasil que a gente revogaria os crimes relacionados à corrupção, prevaricação e vários outros. Não é bem assim. Né? Não é porque ocorre que vai ter uma revogação, que a gente tem uma revogação expressa. Então, a adequação ela só vai ajudar nessa interpretação. O que eu estou interpretando? O que é ato obsceno? Então, eu vou olhar o que é ato obsceno para aquela sociedade. E não se engane, a interpretação ela varia de acordo com o tempo, com o local, com os costumes, com uma série de fatores. O que era aceito antes não é aceito hoje. Né? Então, isso também é importante. E o princípio da última rádio sempre tem que estar em foco. Pessoal, o direito penal só é utilizado em último caso. Isso quer dizer que eu só aciono o direito penal se os outros direitos não resolverem o problema. Na análise do ato obsceno, isso também é importante. Se eu tiver como solucionar o problema de outra forma, eu não vou pensar no tipo penal. Sempre foquem nisso, isso é um ponto muito crucial na interpretação do direito penal. Usem aquela metáfora que eu sempre escrevo, que eu não me recordo, não sei se é Bittencourt, mas que ele fala que o direito penal é como se eu tivesse uma mesa da justiça. Então eu estou lá na sala da justiça dos super-heróis, aí está todo mundo lá. Se o Batman não resolveu, o Lanterna Verde não resolveu, o Homem-Aranha não resolveu, aí que eu vou chamar o Super-Homem. O Super-Homem é o direito penal. Só utilizo ele no último caso. Se o resto resolve, vai o resto. Tá? Bom, coloquei também aqui essa imagenzinha aqui, ó, da ideia de silêncio. Não é por quê? Não se esqueçam que o direito constitucional está na hierarquia acima de todos os demais direitos. E ele influencia todos eles. Então, cuidado. O ato obsceno, ele não pode impedir uma liberdade de expressão. Por exemplo, aqueles casos famosos, principalmente de protestos para direitos relacionados à mulher ou direitos sexuais e assim por diante, começou lá na Ucrânia, se não me engano, e outros países ali, que é o Me Too, né? E aí as mulheres, geralmente, na hora do protesto, elas ficam nuas. Olha, ficar nu não é uma ato sexual. Não quer expressar sexualidade. Elas não querem ofender o poder público. Elas usam daquilo como uma ferramenta para o seu protesto. Então, elas estão usando aquilo como uma forma de liberdade de expressão. E a liberdade de expressão é um direito garantia fundamental que sobrepõe todos os demais. É claro que ele não é absoluto. Tem algumas aulas sobre isso, depois eu explico numa aula específica, mas não se esqueçam desse ponto importante. Outro ponto importante também, liberdade de manifestação artística, que também é um direito fundamental. Não se esqueçam ela de foco. Por que eu coloquei uma estátua grega aqui? Olha a estátua grega pela dona. É muito comum isso, né? Várias estátuas gregas têm isso. Inclusive, algumas obras de arte têm a representação do cisne. Né? Aí você vê uma mulher abraçando, beijando ou transando com um cisne, um homem. Eu não sou especialista em arte, mas se você fizer uma procura no Google, aí você vai ver que as pessoas que falam de simbologia na interpretação da arte tinham na sociedade grega o cisne como símbolo da sexualidade, tanto feminina quanto masculina, da masculinidade e da feminilidade. Falavam dele como se fosse a representação do sexo.
Né? Tem nada a ver com zoofilia, não. Né? É uma representação de acordo com os deuses. E a arte também tem isso. Tá? Ela também está protegida pela liberdade de expressão. Então, não necessariamente isso vai se tornar um crime. A gente tem que fazer essa análise no caso concreto para ver se é liberdade artística ou não. E aí, um parêntese, depois eu faço uma aula sobre liberdade artística, ela varia de acordo com o tempo. Tá? E a arte vai mudar também. Interpretação subjetiva. Bom, vamos continuar. Dentro de ato obsceno, então, primeiro, eu discuto do crime. A gente usou praticar, executar ou fazer, né? Ato obsceno, que é aquele ato que tem conotação sexual, que expressa sexualidade e que vai ofender esse pudor público. E o terceiro item, o terceiro elemento do tipo é público, aberto ao público ou exposto ao público. Bom, professor, público, que é aquele local que todo mundo tem acesso. Aberto ao público. É aquele local que ele permite que todos entrem, mesmo que existam restrições para essa entrada. Algum tipo de restrição, como, por exemplo, pagamento de ingressos. Né? Ou local exposto ao público. Local privado, mas de alguma forma ele traz essa exposição pública e aí ele vai ser considerado para o crime de ato obsceno público também. O nosso foco aqui é sempre lembrar. De novo, crime contra a dignidade sexual, bem jurídico protegido, pudor público. Eu estou pensando na coletividade. Por isso que é um local público. Se é um local privado, o direito não tem nada a ver com isso. Tá? Vai estar dentro da autonomia privada e a gente não vai pensar nisso a não ser que existam excessos. Porque a horizontalidade nos direitos fundamentais eles se aplicam também nas relações privadas. Professor, melhor isso aí. Olha essa pergunta. Sexo em local público sem possibilidade de ser presenciado ao ato obsceno? Então vamos lá. Eu chego na praça e faço sexo. Todo mundo vê, é esse o problema, é esse o crime de ato obsceno. Eu estou lá fazendo sexo, pratico, tem um ato que expressa a sexualidade, e isso ofende a coletividade que não quer ver aquilo. Beleza, tá dentro. Agora imagine o seguinte, eu vou de noite, de madrugada, numa praça pública, mas lá no beco escondidinho e vou fazer sexo. Seria o crime de ato obsceno? Pessoal, cuidado, tá? O direito, não existe essa legalidade, uma leitura expressa, porque a gente analisa o que está envolvido no entorno, qual que é o objetivo. Para que existe esse crime? Não é para trazer uma moralidade cristã, não cristã, evangélica, muçulmana, ateu, não é nada disso. A gente não impõe uma moralidade, porque senão a gente tem um problema democrático. A gente vai acabar falando que uma ideologia prevalece sobre as demais. Não é essa a ideia. Então a gente tem que pensar, qual que é o foco? O que esse crime quer proteger? Ele quer proteger o pudor público. Pudor público eu tenho que pensar coletividade, pessoas. Esse local aqui, sexo em local público sem possibilidade de ser presenciado. Espera aí. Isso bem jurídico. Ele está relacionado, até esse aqui é o slide melhor, moralidade e pudor público. Sexo é feito em um lugar que não tem possibilidade de atingir a coletividade? Tem como eu cometer o crime? Não. Você não atinge, você não fere, você não lesa o princípio da lesividade, o bem jurídico protegido. E sempre tem lesão a esse bem jurídico. Se essa lesão não acontece ou não há possibilidade de lesão, não tem tipo penal. Então aqui a gente não tem esse crime. Esse exemplo, inclusive, é dado pelo Rogério Sanches. Né? Bom, bem jurídico protegido. Lembra-se que o crime de ato obsceno está dentro dos crimes contra a dignidade sexual, que é o título, e está dentro do capítulo do ultraje público ao pudor. Então ele já está falando, eu estou aqui preocupado com a ofensa, com a vergonha que isso causa ao público de um ato sexual, a coletividade. Aqui, o bem jurídico é a moralidade e o pudor público. De novo, é por isso que no tipo penal está lá, local público. Assim eu posso defender a coletividade, e só nessa possibilidade. Outro ponto importante também, elemento subjetivo. Pessoal, não se esqueçam disso. Quem não lembra, vai lá na minha aula, eu vou deixar o link aí embaixo. Eu falo da teoria do crime. O crime, para a teoria majoritária tripartite, é fato típico, ilícito e culpável. Fato típico, conduta, nexo, resultado, tipicidade. Conduta, consciência e vontade. Eu sei o que estou fazendo e quero fazer. Porque se eu não tenho isso, eu não tenho dolo. E se eu não tenho dolo, eu não vou ter o fato típico, consequentemente, não há infração penal.
essa análise é técnica. Cada um desses elementos para passar para a fase seguinte. Não é emocional, não é o que está na sua cabeça, não é só revolta, não é nada disso. E esse crime de ato obsceno não tem modalidade culposa. Então não tem jeito de você fazer isso sem querer. Se você não queria, não tinha esse objetivo, não tinha consciência de que estava fazendo isso, a gente retira essa possibilidade, tá? Então, sei lá, o sujeito estava lá, estava rolando numa praça pública, uma mostra de cinema público, né? E aí ainda não tinha começado a mostra. E aí tá aquela tela enorme. Dois sujeitos vão para trás da tela e começam a fazer sexo. Quando joga a luz, as pessoas veem aquilo. Eles sabiam que estavam fazendo sexo? Sim. Mas eles queriam fazer sexo para ofender esse pudor público? Eles queriam fazer isso em público? Não. Eles pensavam que era um lugar escondidinho. Então, eles fizeram sem querer. Tem uma falha ali, tem uma culpa. Eles tiveram um dever de cuidado, mas não existe modalidade culposa. Então, não tem crime de ato obsceno. Então, cuidado com isso. Sempre analisem os elementos por completo. Não dá para fazer uma leitura legalista, senão tudo encaixa no tipo penal. Tá? Sempre vai encaixar. Bom, ainda no elemento subjetivo, a gente tem que pensar que há uma atuação corpórea voluntária do autor para o ato obsceno, né? Isso é crucial para que a gente faça essa análise. Bom, professor, esse tipo penal tem finalidade especial? Ele tem um fim de agir? Cuidado, tá? Aqui, para os alunos, em especial para os concurseiros, a gente tem uma divergência. A gente tem duas correntes. Uma corrente vai falar que não é necessária essa finalidade especial do agente. Isso quer dizer o quê? Quando eu falo que não há necessidade de finalidade especial do agente, essa corrente vai entender que não é necessário que o autor queira ofender o pudor. Só é o suficiente que ele ofenda o pudor. Ato obsceno. Praticar ato obsceno em local público. Para essa corrente, o tipo penal ele só fala praticar ato obsceno. Ele não fala que o sujeito tem que querer. Nesse sentido, não no sentido do dolo, mas querer ofender o pudor, desde que ele faça. Tá? Bittencourt, um clássico, está nessa corrente. Lá, Nutt e Sanches, o Rogério Sanches ele cita, ele não fala qual é a corrente dele, mas eles entendem que tem que ter essa finalidade especial de agir, ou seja, eles entendem que tem que existir a intenção do autor de ofender o pudor alheio. Se ela não existir, não vai ter o tipo penal. Uma prova de concurso geralmente cai aqui. As teorias com essas divergências. Geralmente numa prova aberta. Ele vai pedir para você argumentar sobre esse fator, tá? Bom, e nessa linha, se o meu objetivo é proteger a coletividade e eu quero pensar no direito penal objetivo, não teria sentido eu punir o sujeito se ele não teve essa intenção. Eu estou meio que analisando o que está passando na cabeça dele. Então, os argumentos nesse sentido. Bom, cadê o slide? Consumação. Cuidado. Tá? A doutrina ela vai falar que para a consumação é suficiente, basta que há possibilidade de ser presenciado, mesmo que ela não aconteça. É óbvio que isso deve ser analisado com cuidado. Então vamos pensar. Eu vou numa praça pública durante o horário de pico, em todo mundo movimento, e começo a fazer sexo lá. E acaba que ninguém vê, né? Mas há a possibilidade disso acontecer. E aí a gente vai falar que consuma-se esse crime. Tá? O Rogério Sanches cita isso e cita inclusive um julgado de São Paulo, do TJ, que é um RT 498 de 498/3020. Tá? Então é um exemplo. Mas façam essa análise com cuidado, porque como eu disse antes, tem aquela ideia lá dentro do tipo penal que seja um local público. Então tem que ter possibilidade de atingir a coletividade. Se não existir possibilidade, não tem crime. Então aqui a gente está pensando que há essa possibilidade, mas acabou não sendo presenciado, e aí consumaria o crime assim. Tentativa, cabe ou não cabe? Deixa eu ver se eu pus um slide sobre isso, não pus não. Tentativa, para a maior parte da doutrina, pode. É possível a tentativa. Por quê? Porque eu consigo fracionar a conduta no tempo. Então, é possível a tentativa se o cara pensa ou começa a fazer, ele até avisa nas redes sociais. E aí, quando ele vai fazer, como ele avisou nas redes sociais, a polícia interrompe ele antes. Opa, tentativa de atentado ao pudor. Bom, perguntinha. O presente, ou seja, a pessoa que viu o ato obsceno, ele precisa se sentir ofendido? É interessante. Olha só. O que protege, de novo? O pudor público. Eu protejo a coletividade. A vítima não é quem viu. A vítima é a coletividade.
Consequentemente, para consumar o crime, eu não analiso se quem viu se sentiu ofendido ou não. Em resumo, se o cara vai fazer sexo em público lá e o sujeito viu, e ele falou assim, não, tava tranquilão, tava até gostando, tava de boa. Não importa. O crime acontece do mesmo jeito. Porque eu não estou analisando o aspecto da vítima. Eu estou analisando essa ofensa à coletividade. Para vocês entenderem, crimes contra a honra, calúnia, injúria e difamação. Eu protejo, às vezes, a honra do sujeito. Então, o sujeito tem que se sentir ofendido. Ele é a vítima. Se ele não se sente ofendido, eu não tenho tipo penal. Então, isso acontece muito, tá? No caso do ato obsceno, lembrando, o presente precisa se sentir ofendido? Não, não tem necessidade nenhuma, porque a proteção é da coletividade, então isso independe para ele, isso não faz nenhum tipo de diferença. Tranquilos? Fechamos o ato obsceno. Lá no Instagram eu falo de alguns casos concretos que estão acontecendo, então pode comparar. Aqui, gostou? Dá uma curtida para mim, para eu continuar funcionando aqui, é importante, inclusive para o YouTube me mostrar mais. Compartilha, passa para o coleguinha aí, né? E comenta. Tá com dúvida? Me manda, só comentar aqui embaixo. Estou aqui para isso, como eu falo, eu sou o seu professor pessoal. Consequentemente, eu estou aqui para resolver suas dúvidas. Então, me manda. Depois eu ponho alguns quadros comparativos e acompanha aí no short do YouTube ou até no story do Instagram que eu vou soltar algumas perguntas de concurso e depois eu corrijo elas aqui também, tá? Não é um tema que tem caído tanto, mas é um tema que já caiu bastante. Fechou? Tchau, tchau. Até a próxima.